E o que é a matriz? Bem, nós podemos dizer que a matriz é uma prisão energética, uma prisão para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, uma prisão das suas emoções. É algo que lhe faz ser estar fora do padrão natural, como todo ser humano deveria ser, livre, independente, criativo. Mas essa matriz nos prende, são como níveis. Você pode imaginar aqueles bonequinhos russos que vem um boneco, você tira, tem outro boneco dentro, tira, tem outro, vai assim até que você fica com um bonequinho desse tamanho e um se encaixa no outro. Então são vários níveis que de certa forma nos aprisionam. E por que nos aprisionam? Porque esses níveis tiram a nossa liberdade, de certa maneira. Então preste atenção no gráfico a seguir e nós vamos estudar, vamos ver cada nível dessa matriz e pense em você, pense na sua vida. Todo o ensinamento que nós propomos aqui é prático. Então você pode tirar suas próprias conclusões baseado na sua própria experiência. Então vamos ver quais são os níveis dessa matriz que nos aprisiona. Bem, para ler este gráfico, nós começamos na parte inferior, a parte mais baixa, e nós lemos esse gráfico de baixo para cima. Então, como você pode ver, o primeiro nível, o nível 0, é um nível que está fora da matriz, ainda não é um dos níveis da matriz. E esse nível é você, aquele ser puro, que é a consciência pura e não condicionada, quer dizer, com nenhuma programação, com nenhum trauma, com nada que lhe limite. E quando você foi originalmente criado, vamos dizer assim, se criou o seu corpo de energia físico, mental e emocional. Isso é o que você é no que nós chamamos a trindade inferior: corpo, mente e emoções. Isso é o que você é. A sua consciência pura, não condicionada, criou essa trindade. Isso é a trindade inferior. Então, nesse nível, nós somos puros, como todo ser humano deveria ser. Agora, no momento que você é concebido no útero materno, você já entra numa frequência, vamos dizer, a frequência desse planeta, do planeta Terra, porque o universo é infinito e cada planeta tem sua frequência, tem seu nível de evolução. Alguns estão bilhões de anos à frente do nosso planeta e alguns estão bilhões de anos atrás em nível de evolução. Então nós estamos falando aqui da frequência do planeta Terra. No momento que você é concebido no útero materno, você já começa a receber o que nós chamamos de programação intrauterina. E você entra no primeiro nível, nível 1 da matriz. Quando você nasce, você entra nesse nível de crenças pessoais, que é basicamente a sua autoimagem, a sua ideia, o seu conceito de quem eu sou, como eu me vejo, quais são meus potenciais, quais são meus limites. E esse nível é regido pelas pessoas ao seu redor, a maneira que lhe tratam. Então, por exemplo, uma criança que nasce numa família carinhosa, que lhe trata bem, que lhe dá suporte, que elogia aquilo que a criança faz, que está sempre ajudando a criança a crescer, essa criança vai ter uma autoimagem muito diferente daquela criança que é rejeitada pelos pais, que cresce sofrendo abusos, que sofre traumas na infância. E a autoimagem é tão importante que o ilustre doutor Maxwell Maltz, que foi o criador da psicocibernética, disse que a sua autoimagem define ou dita aquilo que você pode ser, ter e fazer na sua vida. Isso é muito importante, porque aquilo que você pensa sobre si mesmo, sobre a sua pessoa, vai ditar como será a sua vida, o que você pode alcançar,
aquilo de bom ou ruim que pode lhe acontecer. Então, aí nós vemos o perigo da pessoa pensar: ah, eu não sou bom, eu não tenho capacidade, eu não mereço, eu sou culpado. Mas isso vem da nossa infância, geralmente, a maneira que nós somos criados, a maneira que nós somos tratados. É muito importante. Então, esse é o primeiro nível que nos aprisiona, o primeiro nível da matriz. Aquelas crenças que adquirimos, o nosso autoconceito, o conceito pessoal. Quem sou? Quais são meus potenciais? Quais são meus limites? E eu, na infância, muitas vezes eu ouvi uma frase famosa, não é? Quem nasceu para mirréis não chega a vintém. Quem nasceu pobre nunca pode ser rico. Então essas coisas nos limitam. E se nós compramos essas crenças do nosso círculo fechado, da nossa família, daqueles ao nosso redor, nós limitamos muito a nossa vida. Então esse é o primeiro nível que nós devemos superar, o da autoimagem. Transformar a nossa autoimagem para uma autoimagem positiva, uma autoimagem poderosa. Mas esse não é o único nível. Depois desse nível, nós passamos para o nível de regras. O que são essas regras? Regras tribais, sociais, religiosas, as crenças coletivas de um grupo, de uma família, etc. Por exemplo, existem muitas pessoas que têm dificuldade em alcançar a prosperidade porque vêm de uma família pobre e está o tempo todo naquele nível coletivo daquela família, naquele núcleo, que continua dizendo: nós somos pobres, nós não podemos, nós somos inferiores. Existem famílias nas quais é comum um câncer de seio em quase todas as mulheres da família, mas tudo isso está embutido naquele inconsciente coletivo da família. Isso se expande ao inconsciente coletivo de uma cidade, de um estado, de um país e até o inconsciente coletivo planetário. Outro grande limite dentro desse nível de regras são as regras religiosas. Essas crenças que em muitas religiões nos limitam através do medo e da culpa. Então, se você tiver contato com pessoas de religiões, de grupos religiosos diferentes, você vai ver que cada um vive numa realidade paralela diferente. Cada um pensa de uma maneira e suas vidas refletem aquele tipo de pensamento, aquela consciência do grupo. Então, cada nível que tentamos superar é um pouco mais difícil. Eu não vou dizer para vocês, eu não vou enganar vocês dizendo que é fácil. É um trabalho árduo. O primeiro, superar a sua autoimagem, se desgarrar, se desligar de todas as crenças negativas que você tem sobre si mesmo. E o segundo é mais difícil ainda, você se desligar daquele consciente coletivo da sua família, do grupo no qual você cresceu, do país, da cidade na qual você cresceu. Então, cada nível possui um grau de dificuldade maior, mas nós podemos superar esses níveis. E quando eu digo superar o nível de regras, por exemplo, o nível familiar, o nível coletivo da sua sociedade, eu não estou dizendo que você tem que abandonar a sua família, que você tem que abandonar a sua cidade ou seu país, ou deixar a sua religião. Não, mas é você se desligar, estar consciente e se perguntando: essas regras são verdadeiras? Essas regras se aplicam? Eu sou escravo dessas regras? Porque regras são regras, foram criadas, são crenças. Você pode criar agora qualquer regra que você queira para a sua vida. A um nível superior, e nós vamos falar desse nível, no nível 4 da matriz, você pode tomar veneno e não morrer. E eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso, mas regras são regras. E o nosso objetivo aqui é a liberdade. Então, novamente, eu me desliguei de muitas regras, mas eu amo a minha família, depois que eu me desliguei dessas regras, eu tenho uma relação ainda melhor com a minha família, com aqueles ao meu redor. E já eu vejo, e você também deve ver, regras religiosas como uma religião universal.
Não devemos nos limitar, porque minha religião é melhor que a sua, por isso e por aquilo. Não existe isso. A pessoa que transcende esse nível, ela entra numa consciência universal, do amor universal. Então não importa a sua religião, a sua raça, o seu país ou sua classe social, nós nos vemos como iguais. E esse é o nosso objetivo, superando esse nível. E aí nós pulamos para um nível que fica mais difícil ainda. Por quê? Muitos de meus clientes têm facilidade em superar a autoimagem, criar uma autoimagem positiva, em se desgarrar de regras tribais, regras sociais, regras da família. Mas quando nós chegamos ao nível de crenças médicas e científicas, aí a coisa pode ficar feia. Por quê? Porque essas estão muito mais enraizadas. As pessoas hoje em dia veem médicos e cientistas como semideuses. Tudo o que eles dizem é verdade. Um médico pode te declarar uma sentença de vida ou morte. Se um médico lhe diz que você tem 3 meses ou 6 meses para viver, naquele momento ele está te dando uma ordem hipnótica, lhe programando. E eu digo isso por quê? Porque eu já vi pessoalmente, eu já ajudei pessoas a se curar de todos os tipos de doença que você pode imaginar. Mas essas pessoas superaram esse nível da matriz, esse nível de limitação. Porque, ora, convenhamos, a ciência está em evolução. Teorias médicas, teorias científicas de 3, 5 décadas atrás estão obsoletas hoje, já não valem nada. E as teorias que conhecemos hoje, daqui a 100 anos, vão ser consideradas pré-históricas. Então, se nós nos prendemos a esse nível, nós estamos nos limitando. E eu sempre tento ser um exemplo daquilo que eu ensino. Nos últimos 24 anos que eu vivo nos Estados Unidos, eu fui em médicos 3 vezes. Eu geralmente me trato com técnicas alternativas, naturais. Sim, de vez em quando eu tenho uma gripe, de vez em quando eu tenho uma dor de cabeça, mas eu tento sempre me tratar com técnicas naturais. E eu não quero dizer que eu sou contra médicos. Por favor, continuem visitando seus médicos, seu dentista, mas busque alternativas, busque a realidade. Certas doenças não são incuráveis, como dizem. Então, novamente, eu não estou falando contra aquele médico, aquela pessoa que se dedica, que tem o prazer de ajudar a outros a melhorar sua saúde. O problema em tudo isso é a indústria farmacêutica, porque eles controlam laboratórios, eles controlam as universidades, aquilo que um estudante de medicina aprende. Eles criam regras e nós acreditamos nessas regras que não são necessariamente reais. Eu já vi casos de pessoas rejuvenescendo, perdendo peso em poucas semanas, transformando uma doença em saúde, em energia. Então esse nível é muito limitador porque nós aceitamos cegamente a autoridade de pessoas que controlam esse nível. Então esse é outro nível que devemos superar para então chegar ao nível 4, que claro, é o mais difícil de todos dentro dessa matriz, que é o nível de princípios e leis naturais. Que aí inclui, por exemplo, a gravidade, a eletricidade, a aerodinâmica, enfim, todas as leis da física. Mas nós temos que lembrar que essas leis também podem ser quebradas ou manipuladas. Eu, por exemplo, na universidade aqui, alguns meses atrás, tive contato com um rapaz tibetano que estava estudando e ele me falou das experiências que ele teve com monges de certa seita tibetana que podem atravessar paredes, caminhar e atravessar uma parede, que podem levitar, que podem desmaterializar seu corpo físico. E existem exemplos, são poucos, são raros. Nesse momento no mundo não existem nem 10 mil pessoas que têm essas capacidades, mas existe. E se um ser humano pode, todos nós podemos. Mas o objetivo da dinâmica da transformação não é lhe ensinar a levitar ou atravessar paredes, não. É começar do básico, porque se você não trabalha na sua autoimagem, se você não supera o nível de regras tribais, regras sociais e
nível das teorias científicas, você nunca vai alcançar um nível superior. Então, meu objetivo agora em lhe mostrar o que é essa matriz é para lhe dizer que você pode superar cada um desses níveis, e esse é o nosso objetivo na dinâmica da transformação. Então, superando esses 4 níveis, você chega ao topo daquela escala, que é o nível das leis universais, que nós consideramos uma área de possibilidades e probabilidades ilimitadas. Ali você pode curar qualquer coisa, você pode transformar qualquer coisa, você pode adquirir aquilo que você quer, porque você já não está preso pelos limites, pelas crenças dos níveis inferiores. E, por coincidência ou não, você decide, também é um nível de consciência pura e não condicionada, que é o mesmo que nós vimos lá embaixo, no nível 0, consciência pura e não condicionada. Então quer dizer, nós temos que superar todos esses níveis, damos a volta para voltar ao mesmo lugar, do qual nunca deveríamos ter saído, que é consciência pura, não condicionada. E na realidade só existe consciência e energia no universo. Tudo se origina desses 2 elementos, incluindo os níveis da matriz. Nós estamos criando esses níveis, nós estamos alimentando, dando força a esses níveis da matriz que você viu, do nível 1 ao nível 4, e só nós podemos nos desligar, nos desprender, superar esses níveis, nos elevar acima desses níveis. Então, esse é um vídeo que eu aconselho que você assista mais de uma vez e pense, reflita, se pergunte como eu estou me limitando no aspecto da autoimagem, como eu estou deixando a influência dos grupos ao meu redor, aqueles pêndulos de energia me manipular, crenças tribais, crenças familiares, crenças religiosas, como meus pais, meus parentes me influenciam, como meus amigos me influenciam, quão escravo ou do conhecimento médico e científico, quanto medo eu tenho, tudo isso. Então você vai pouco a pouco superando esses níveis para chegar àquele nível de consciência pura. Novamente, não é fácil, mas é possível e nós temos ajudado várias pessoas a superar esses níveis, porque cada vez que você supera um desses níveis, você encontra mais liberdade e mais controle. E aí está a fórmula da felicidade que falamos no vídeo 2. Então eu lhes peço encarecidamente que voltem a assistir esse vídeo, prestem bastante atenção e reflitam sobre o que é dito aqui. Você pode se familiarizar com meus outros vídeos, com meus artigos no meu website. Se você se une à nossa lista de correspondência, você vai receber informação toda vez que eu lanço um novo vídeo. E uma coisa que eu lhes peço muito também, comparta esses vídeos com seus amigos no Facebook. Eu vejo muitas pessoas compartilhando piadinhas sem graça. Hoje em dia qualquer um que faz uma palhaçada na frente da câmera é filmado, se torna um hit no Facebook, se torna uma coisa viral. E nós queremos transformar esse tipo de conhecimento num conhecimento viral, que milhares, milhões de pessoas possam ter acesso. Então me façam um favor, em troca disso que eu estou lhe passando, lhe transmitindo, eu só peço isso, que você comparta com seus amigos no Facebook. E visite o meu website www.cienciamental.com para saber das novidades, saber de programas e cursos individuais ou coletivos que estaremos fazendo no futuro. Ok? Então espero que você tenha gostado desse vídeo e na próxima série, no próximo vídeo, nós vamos compartilhar um processo da dinâmica da transformação que lhe ajuda a superar vários desses níveis da matriz. É um processo que tem ajudado milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu recebo e-mails todos os dias me agradecendo por esse processo e você vai aprender esse processo aqui gratuitamente. Então, até o próximo vídeo e tenha uma semana maravilhosa. Que a força esteja com você.